Olá pessoal, eu sou o Dr. Biel, sejam todos bem-vindos ao canal do Dr. Biel. Hoje o assunto é super interessante, hipersensibilidade ao glúten. É um assunto complexo, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é isso. Vem com a gente. A hipersensibilidade ao glúten hoje é um dos assuntos mais comentados e modernos nos últimos consensos e congressos por todo o mundo. Recentemente estive no congresso na Finlândia, onde foi abordado muito esse tema sobre a hipersensibilidade ao glúten. E aqui quero deixar o conceito bem elucidado e bem esclarecido numa linguagem mais fácil para os senhores entenderem. Existe a doença celíaca, que não tem nada a ver com a hipersensibilidade ao glúten. A doença celíaca é um distúrbio genético onde o paciente que come, ingere as proteínas do glúten, começa a ter sintomas de prejuízo para o próprio corpo. Infelizmente, a doença celíaca não tem cura. É uma doença de base genética. Existe, por um outro lado, a alergia ao trigo, alergia à proteína do glúten, que são sinais e sintomas onde existe um anticorpo da classe IgE que ele vai fazer o reconhecimento dessa proteína e vai dar sintomas alérgicos no paciente. A hipersensibilidade ao glúten intriga muitos gastroenterologistas, onde o quebra-cabeça entre a dieta do paciente isenta da proteína do glúten, ela não fecha com os sintomas e com o tratamento. É muito confundido com síndrome do cólon irritável, onde o paciente tem sangramento intestinal, diarreia, estufamento da barriga, gases aumentados. Na hipersensibilidade ao glúten, alguns anticorpos do nosso corpo que não são mediados pelo IgE, tá certo? Eles reconhecem essa proteína e começam a dar sintomas em várias partes do nosso corpo e não somente no intestino. Tanto que se nós fizermos biópsia seriada de vilosidade gastrointestinal nos pacientes e observação com microscopia eletrônica, não se observam as mesmas lesões do que nós vemos na doença celíaca. A hipersensibilidade ao glúten é uma área nova dentro da nossa medicina, onde nós precisamos entender qual é um dos mecanismos imunológicos envolvidos e assim, a partir daí, dos sintomas que o paciente refere na nossa consulta, pensarmos no diagnóstico e, com o advento moderno dos novos testes seguros, testes validados, realizar o diagnóstico da hipersensibilidade. Se você tem diarreia, gases, dor articular, dor abdominal, dores musculares, dor de cabeça tipo enxaqueca, que já tomou todos os medicamentos para enxaqueca e não melhora, anemia, pensar numa hipersensibilidade alimentar. Como o assunto de hoje é o glúten, onde é a proteína mais comum envolvida nisso, temos como critérios diagnósticos a exclusão dessa proteína apenas por 3 semanas e observação da melhora dos sintomas. Então não adianta fazermos como receita de bolo, todo mundo para de comer glúten e vão ver o que acontece. Não é assim. Lembrar bem que a hipersensibilidade ao glúten não é alergia a glúten e não é doença celíaca para você ficar a vida inteira sem a proteína. A hipersensibilidade ao glúten não causa lesões permanentes, ou seja, lesões para o resto da vida na mucosa intestinal. A hipersensibilidade ao glúten, mais uma vez, coitadas das mulheres, acometem 3 vezes mais as mulheres do que os homens.
e normalmente vem acompanhada de intolerância à lactose e à frutose. Por isso que algumas pessoas não toleram frutas quando têm a hipersensibilidade alimentar não IgE mediada. Então eu vou colocar para vocês aqui no canto da tela um quadrinho explicativo e diferencial entre a hipersensibilidade ao glúten e a doença celíaca. Na sensibilidade ao glúten temos gases, inflamação da língua, confusão mental, dor de cabeça e dermatites. Em contrapartida, na doença celíaca, temos flutuação do peso, sintomas de fraqueza, fezes com gordura, osteoporose, um crescimento retardado dos níveis de crescimento e principalmente infertilidade. Então, como vimos, a hipersensibilidade ao glúten ela é bem diferente das outras doenças que são muito confundidas por nós mesmos médicos. Então, o recado para vocês, finalizando esse vídeo, vamos pensar no diagnóstico e procurar o diagnóstico correto, pois a simples exclusão por um período destes alimentos melhora demais a qualidade de vida de vocês e diminui muito o uso de medicamentos anti-inflamatórios e outros tipos de medicamentos que são nocivos ao nosso corpo.